Plágio académico, uma temática que é incontornável e indispensável de abordar no nosso contexto. Plágio é uma coisa do que todos já ouvimos falar, todos sabemos que é errado. Tipicamente nas notícias aparece associada quer a cantores e artistas que são acusados de plágio, que acusam outros de plágio, quer também de um ponto de vista de pessoas que cometeram plágio ou que são acusadas de cometer plágio no seu percurso académico, depois verem essas acusações a manchar a sua reputação ou pelo menos a tentar abalar de alguma maneira a sua carreira. Portanto, a ideia de plágio é uma coisa mais ou menos prevalente na nossa sociedade. Se vocês forem ao Google e escreverem plágio e procurarem no Google News, vão-vos sempre aparecer, ou tem-me sempre aparecido nos últimos anos, notícias sobre plágio em diferentes contextos. Mais recentemente, no contexto em que eu estou agora a gravar, Chico Buarque e Gilberto Gil acusam a ex-baixista dos Pixies de plágio e no contexto, na área da engenharia, Dream quer entrar no setor automóvel com plágio. Portanto, vamos falar sobre plágio e o que é o plágio no contexto académico, que é um contexto onde se encoraja e se valoriza a utilização das ideias de outros ou a incorporação das ideias dos outros nos nossos trabalhos. No contexto académico, em outros contextos isto acontecerá também, no contexto académico valorizamos e incentivamos que as pessoas olhem para os trabalhos que os outros já fizeram e construam os seus trabalhos a partir daí, não é? Que acrescentem algum contributo depois de verem o que é que os outros fizeram. É assim que o conhecimento avança. No nosso contexto, existem 3 níveis do muito aceitável de encorajado ao punido da utilização das ideias de outros nos nossos trabalhos. E estes níveis são a referenciação, a citação e o plágio. Então, referenciar é utilizar ideias, resultados e opiniões de outras pessoas no texto escrito pelas palavras do autor do mesmo. É quando nós dizemos, por exemplo, que a administração pública tem tido dificuldade em recrutar, cada vez mais dificuldade em recrutar jovens para trabalho, quer na administração central, quer na administração local, e pomos uma referência. Esta ideia é nossa, de onde é que vem? E se esta ideia é nossa, conseguimos fundamentá-la de alguma maneira? Por exemplo, consigo dizer estatisticamente quantas vagas estão por ocupar no governo central e local? Para fazer isto, eu tenho que referenciar, indicar onde é que eu fui buscar estes dados. Porque só dizer, é muito difícil recrutar, pode ser uma opinião. E as opiniões têm um lugar, mas não é no trabalho académico. Ok? Opiniões não fundamentadas têm outros outlets. Portanto, aquilo que a razão pela qual nós referenciamos serve para demonstrar que fizemos pesquisa, que estamos a par do estado da arte ou diferentes pontos de vista, que estamos a falar com base em alguma coisa, não é do nada. Serve também para proteger opiniões pessoais do autor ou da autora e, de alguma maneira, nós podemos aproveitar aquilo que vamos buscar às outras referências, quando há controvérsia, por exemplo, e podemos dizer estas coisas, por exemplo, é cada vez mais difícil recrutar para a administração pública e eu vou buscar um autor. Para se vier alguém no júri ou alguém que tem uma opinião diversa, posso dizer, acredito que essa seja a sua percepção, a minha revisão de literatura diz isto. E acabamos de alguma maneira por nos proteger também. Citar é um bocadinho mais restrito e já agora é uma coisa menos encorajada. Não está mal usar, mas usar com parcimónia. E é utilizar exatamente as palavras do autor no nosso trabalho. Como é que nós fazemos isto de maneira que não seja plágio? Pomos no formato APA7, pomos entre aspas, pomos o nome do autor, o ano e o número de página. E aqui estamos a sinalizar ao nosso leitor, claramente, é a maneira como o autor original disse isto. E serve para descrever, exemplificar e criar uma espécie de intervalo na voz de quem está a escrever. Quando nós estamos a explicar alguma coisa a alguém, e é pelas nossas palavras que estamos a explicar, às vezes também acontece isso. E dizemos, olha, é como diz não sei quem. E citamos o autor. Portanto, é esta ideia, não é? É uma definição que é tão boa, tão icónica, tão fora da caixa, que realmente, olha, é isto, tá? Até aqui, check. Referenciação e citação são diferentes porque na referenciação estamos a usar as ideias, factos e opiniões de uma certa forma cozido, mesclado no nosso texto, que é usado pelas nossas palavras, e a citação é
usarmos exatamente as palavras do autor original ou da autora original. Plágio é assumir a autoria de algo que não fomos nós a fazer. Isto pode ser através do copy-paste direto, ou pode ser através de citações disfarçadas de referenciações. Eu uso exatamente as palavras, faço copy-paste do parágrafo original do Carl Sagan, o traduzo, que é para ser menos detetável, e depois ponho entre parênteses Sagan 1979. Ou seja, dou a entender que fui eu que escrevi o texto, baseado nas ideias do Sagan, mas não. Aquilo que fiz foi usar exatamente o texto que já estava pronto e cá vai disto, não é? Portanto, tudo quanto é copy-paste, seja de sites da internet, trabalhos científicos de anos anteriores ou de outras instituições, está bem? É isto. É óbvio, já sabemos, check in the box. Eticamente é errado assumirmos a autoria de algo que não fomos nós a fazer. Certíssimo. Há outra razão além disto. E aqui é uma relação um bocado mais egoísta e narcísica e que tem a ver com o investimento que fazemos ao irmos estudar qualquer coisa, ou dedicarmos tempo para aprender qualquer coisa. A aprendizagem é a aquisição de conhecimentos que se articulam entre si e com conhecimentos prévios. E isto significa que, como cada um de nós tem uma realidade diferente e um contexto diferente, o mesmo conteúdo é apreendido e compreendido de forma distinta por diferentes pessoas. E, portanto, isto significa que o mesmo estudante a ver a mesma aula, o mesmo estudante a ver a mesma aula pode, em diferentes momentos, percepcionar coisas diferentes. Ponto 1. Mas, se tivermos dois estudantes a ver a mesma aula, muito frequentemente têm opiniões muito diferentes sobre aquilo que foi falado. É uma das razões pelas quais os testemunhos nem sempre são a fonte mais fiável de prova, não é? E é também esta a razão pela qual estamos a despender tempo, energia, recursos a estudar alguma coisa. É para ficarmos com esse conhecimento. Em termos de return on investment, que é uma coisa que é cara à minha área de estudo, o retorno do investimento é tão maior quanto maiores forem as minhas aprendizagens. Quanto mais eu aprender a resolver os problemas que estão afetos à minha área científica. Portanto, o plágio tem esta desvantagem de não me permitir adquirir estes conhecimentos e, portanto, é um péssimo componente em termos de retorno do investimento. Também convém lembrarmos que a internet não esquece, é como os elefantes. E, portanto, não é por acaso que aparecem 10 anos depois, acusações de plágio a autarcas e políticos, porque hoje em dia está tudo disponível, está tudo online, é fácil encontrarmos estas questões. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. Há vários tipos de plágio. Do plágio que é completo, copy-paste total, de uma coisa para a outra. Assino o trabalho que estava de uma unidade curricular parecida de um colega de outra instituição. Isto é plágio completo. O plágio que é direto, eu vou buscar bocados de informação e coloco no meu trabalho. O plágio mosaico, eu vou buscar bocados de trabalhos dos outros e faço um puzzle como se fosse meu. O plágio próprio automático, eu já fiz um trabalho sobre isto e vou buscar exatamente o que já tinha feito. E o plágio acidental, okay? Do mais grave para o menos grave. Pode acontecer, uma pessoa esquece de fazer a referenciação. É plágio, mas eu faço sem querer. Foi mesmo acidental. Naturalmente que o plágio acidental não é um plágio completo. Dificilmente acontece eu fazer copy-paste de um trabalho inteiro e esqueci-me. Até porque nesse caso não seria possível avaliar nem dar nota ao aluno de um trabalho que foi feito por outra pessoa. Certo? Okay. Há várias consequências legais do ponto de vista das instituições relativamente ao plágio. Por exemplo, no ISEP considera-se a cálculo plágio como fraude académica e depois se formos ao regulamento disciplinar para onde se remete, eles indicam especificamente o plágio como algo que é reprovável e indicam sanções. A advertência, a multa, a suspensão temporária, a suspensão da avaliação escolar, a interdição da frequência do Politécnico. Okay? Todas as instituições, por norma, têm previsto nos seus regulamentos sanções para o plágio que podem ser da advertência ou a nulificação da prova, por exemplo, o aluno tem 0 naquela prova, da advertência à expulsão. A DEC Proteste refere que a pena por plágio pode ir até 3 anos de prisão. Não sei exatamente os detalhes legais, não sou jurista, mas convém ter isto em ideia. Ok. Como é que os professores detectam plágio? Olhem, existem várias plataformas automáticas, incluindo o Turnitin e o Workund.
O Google é uma ótima fonte de informação e nós temos uma espécie de sensor-aranha. Às vezes estamos a ler um trabalho e percebemos isto não foi o aluno que escreveu. E depois vamos à procura, não é? Portanto, não é assim tão difícil de identificar o plágio. Hoje em dia temos um desafio crescido aqui, que é as ferramentas de inteligência artificial. O ChatGPT, entre outros. Existem já plataformas para nos ajudar a identificar quando um aluno utiliza o ChatGPT ou outra plataforma de inteligência artificial. Neste contexto é indispensável e fundamental verificarem qual é que é a posição da vossa instituição relativamente ao GPT e outras ferramentas de IA. Encoraja, desencoraja, aprova, é contra. Vejam qual é que é o enquadramento legal na vossa instituição e tentem, tanto quanto possível, ir ao encontro dela. Pessoalmente, eu sugiro aos meus alunos que aprendam a utilizar muito bem a inteligência artificial e que a usem com abundância. Porque quanto mais nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial, melhor nos tornamos a utilizá-las, né? Melhor nos tornamos a fazer prompting, mas também mais percebemos as suas limitações. E nesta percepção das limitações, frequentemente nos apercebemos do quão importante é o nosso contributo e o nosso input. As ferramentas de inteligência artificial são ferramentas, é como o computador. Dizer a um aluno para não usar o computador, a mim parece-me menos positivo, ou menos, na generalidade dos contextos, parece-me menos lógico para fazer um trabalho. Mas o que eu digo muitas vezes aos meus alunos é para pensarem na ferramenta de inteligência artificial como alguém que tem o 12º ano e é super inteligente, mas que de vez em quando consome substâncias psicotrópicas e, portanto, às vezes em horário de trabalho. Portanto, é o nosso assistente pessoal, contratámos para nos ajudar a fazer vários trabalhos e a gente nunca sabe muito bem quando é que está completamente sóbrio ou quando é que não está sóbrio. Está bem? Portanto, convém sempre editar muito bem o trabalho que é feito pelo computador, tanto quanto possível utilizar a inteligência artificial para tarefas menos criativas, como verificar a qualidade da escrita, verificar coisas, ajudar a fazer brainstorming, acho que sim, mas para a escrita final do trabalho, acho que é preciso ter parcimónia e cuidado com isto, está bem? Fica a ideia. Façam o que quiserem, claro, obviamente. Em suma, do ponto de vista da notação, quando aparece a referência às aspas, por exemplo, blá blá blá, entre aspas, Martins 2021, página 1, o que significa é que a informação, esta passagem é a informação que outra pessoa escreveu nas palavras exatas dela. Quando é referência sem aspas, blá blá blá, Martins 2021, a passagem é a informação de outra pessoa expressa pelas palavras do autor do texto. Paráfrase, sumário de informação, por aí adiante. Quando não tem referência nem aspas, assumimos que foi o autor do trabalho que escreveu independentemente aquele mesmo texto. E é isto por hoje.